Sancta Teresinha, Sancta Teresinha, ora pro nobis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muito carinho que eu quero acolher a você para esse nosso curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e a sua doutrina espiritual. Eu sou o Padre Ronaldo Vicente, sou pároco da Paróquia Santa Teresinha de Tangará da Serra. Iniciar esse curso sobre Santa Teresinha é para mim um motivo de grande júbilo, de grande alegria, porque eu tenho um coração imensamente agradecido a Deus por ter dado à sua igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, e por ter colocado Santa Teresinha na minha vida e na minha trajetória, no meu itinerário vocacional. Santa Teresinha, para mim, é uma grande amiga, eu posso dizer assim, porque ela me acompanha ao longo de toda a minha resposta ao chamado de Deus. Vou brevemente, no início desse curso, dar um testemunho a respeito da minha relação com Santa Teresinha, porque vocês terão aqui falando com vocês ao longo desses dias de curso, não apenas um estudioso da vida e da doutrina de Santa Teresinha, mas um grande devoto, um grande amigo de Santa Teresinha, assim procuro sê-lo. E Santa Teresinha entrou na minha vida no início da minha vocação, do meu chamado vocacional. Quando eu tive a confirmação do meu chamado vocacional, foi na Igreja Santa Teresinha, da qual eu sou pároco hoje. E, na verdade, naquela época eu não conhecia nada de Santa Teresinha. Depois de um momento de oração nessa igreja em que eu discerni que realmente era a vocação sacerdotal que Deus queria que eu seguisse, eu agradeci a Deus e eu estava saindo da igreja e então eu me voltei novamente para a frente da igreja, o presbitério, e tinha uma imagem de Santa Teresinha. E eu então olhei para a imagem, estava no fundo da igreja, muito próximo à porta de saída, e olhei para a imagem de Santa Teresinha e disse: a partir de hoje a senhora vai cuidar da minha vocação. Santa Teresinha levou a sério essa minha proposta e cuidou da minha vocação, e ao longo de todo o meu período de formação e ao longo de todo esse meu período de sacerdócio, ela tem mostrado sinais da sua presença, ela tem mostrado sinais da sua amizade para comigo. E eu sou muito grato a Deus porque Santa Teresinha contribuiu muito para a minha formação humana, para a minha formação espiritual, para a minha formação sacerdotal de uma maneira geral. Conforme eu pude aprofundar na vida de Santa Teresinha e nos seus escritos, eu descobri em Santa Teresinha uma grande mestra, descobri Santa Teresinha como uma grande mulher e sempre achei Santa Teresinha muito madura, humanamente falando. E sempre me admirei do fato de ela ter vivido apenas 24 anos e ter sido uma mulher com tantas virtudes e uma personalidade tão equilibrada. Eu sempre me admirei muito disso. E depois descobri em Santa Teresinha uma grande mestra de vida espiritual. Eu sempre considerei Santa Teresinha um gênio espiritual, pelos insights que ela oferece, pela originalidade da espiritualidade de Santa Teresinha. Sempre admirei também Santa Teresinha pela sua inteligência e pelos seus dons artísticos. Santa Teresinha, ela compunha poesias, ela escrevia peças de teatro para o Carmelo, ela pintava, né? Ela tinha uma série de dons artísticos e eu sempre fiquei muito encantado com isso. Então, uma mulher que viveu apenas 24 anos e, vamos dizer assim, tem uma personalidade tão completa. Tudo isso sempre me fascinou muito em Santa Teresinha. Então, eu gostaria de passar para vocês a experiência desse tempo de relacionamento com Santa Teresinha, de amizade com Santa Teresinha. Lá vão bons 15 anos
de convivência muito próxima com Santa Teresinha. Então, eu gostaria de dividir com vocês o fruto dessa experiência espiritual, dessa grande amizade e convidar você também a se aproximar de Santa Teresinha, a ser também um amigo espiritual dela e adotá-la também como uma grande amiga, como alguém que está próxima. Então, eu quero, com muita alegria e mesmo com muita comoção, iniciar esse curso com uma grande gratidão a Deus pelo que Santa Teresinha proporcionou à minha vida, ao meu sacerdócio, à minha formação. Eu posso, assim, com o coração cheio e com a boca cheia, falar de Santa Teresinha, porque realmente ela é um grande dom para a Igreja e para o mundo inteiro. Não é à toa que o Papa São Pio X chamou Santa Teresinha de a maior santa dos tempos modernos. E disso eu não tenho dúvida. De fato, Santa Teresinha é a maior santa dos tempos modernos. E é muito interessante porque Santa Teresinha sempre se fez e sempre se viu muito pequena. Aqui nós temos assim uma semelhança grande de Santa Teresinha e da Virgem Maria. A Virgem Maria diz, né, ele olhou para a pequenez de sua serva. Santa Teresinha sempre falava da sua grande pequenez. E eu penso que Santa Teresinha se tornou esse furacão de glória, como as irmãs dela diziam depois da sua morte, justamente pelo fato dessa sua humildade e dessa sua pequenez cultivada ao longo de toda a sua vida. Esses dias eu li um comentarista sobre Santa Teresinha que ele dizia que depois da Virgem Maria, Santa Teresinha é a santa mais querida, mais invocada da Igreja. Então, nós estamos falando de alguém muito especial aos olhos de Deus, nós estamos falando de alguém muito especial da Igreja, um membro ilustre da Igreja, que continua caminhando conosco, porque Santa Teresinha, ela prometeu que passaria o seu céu fazendo bem sobre a terra. Então, Santa Teresinha, ela continua caminhando conosco. Então, convido você a conhecer esta grande mulher, esta grande santa, esta grande personalidade e também ter um coração apaixonado por Santa Teresinha, como eu posso dizer que eu tenho. Mas o curso aqui não é para falar sobre mim, o curso é para falar sobre Santa Teresinha. Então vamos lá. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouco a respeito da biografia de Santa Teresinha. Quem foi ela? Alguns traços biográficos. Nós vamos ver uma parte hoje, a metade mais ou menos, e um pouco no nosso encontro de amanhã. Santa Teresinha, ela nasceu na França, na cidade de Alençon, no dia 2 de janeiro de 1873, às 23 horas e 30 minutos, quase à meia-noite. E ela recebeu o nome de Maria Francisca Teresa Martin. Esse foi o nome dado pelos seus pais. Seus pais foram Louis Martin e Zélia Guerrin, mas nós podemos chamá-los com mais propriedade de São Luís e Santa Zélia Martin, porque os pais de Santa Teresinha são canonizados pela Igreja Católica. O Papa Francisco reconheceu a santidade do casal Martin e os canonizou no dia 18 de outubro de 2015. Então, além de Santa Teresinha, nós temos esses dois grandes santos também da família Martin, dos quais também eu me considero filho espiritual. São Luís e Santa Zélia sempre quiseram ter um filho sacerdote. Então, e como eles não puderam realizar esse sonho em vida, eu sei que agora do céu eles realizam e aqui está um filho deles também. Então, nós vamos ter um programa para falar somente sobre São Luís e Santa Zélia, quem foram eles, porque vale muito a pena conhecer também os dois. E Santa Teresinha, na verdade, depois que eu estudei São Luís e Santa Zélia, eu falei, nossa, isso aqui, agora eu entendo um pouco mais Santa Teresinha. É claro que Santa Teresinha tem algo de original, que foi o trabalho da graça nela, mas ela teve uma fonte na qual beber, que foram os seus pais. São Luís e Santa Zélia tiveram ao todo 9 filhos. Santa Teresinha é a mais nova, é a caçula. Dos 9 filhos, 4 morreram ainda em tenra idade
e ficaram 5 meninas. E em ordem cronológica, a mais velha é a Maria, depois vem a Inês, depois a Leônia, depois a Celina e, por fim, a nossa Terezinha. Eles viveram nessa cidade de Alençon, e ali a primeira infância de Santa Terezinha, numa vida feliz, num convívio familiar muito profundo. São Luís e Santa Zélia trabalhavam muito para sustentar suas famílias, sua família, mas nós vamos falar deles depois. Mas quando Santa Terezinha tinha 4 anos e meio, Santa Zélia faleceu. E então São Luís decidiu tomar as filhas e mudar-se para a cidade de Lisieux, que era uma cidade maior e ficava próximo, onde morava um irmão de Santa Zélia e também a esposa dele, que era muito piedosa, e os dois poderiam ajudar na formação das meninas e também ser um suporte para São Luís. Então eles mudam para essa cidade de Lisieux, e lá eles compram uma casa, uma propriedade que é conhecida mundialmente com o nome de Bissonnet. Eles colocaram esse nome na casa, na propriedade que eles compraram, devido ao fato de ter lá um arbustozinho, tinha bastante uma espécie de arbusto, e aí isso Bissonnet tem a ver com o nome desse arbusto em francês. Santa Terezinha viveu uma vida rodeada pelas suas irmãs. Depois da morte da sua mãe, ela adotou Inês como sua segunda mãe, porém Inês logo abandonou Terezinha e entrou para o Carmelo. E depois de Inês, também a sua irmã mais velha e a sua madrinha de batismo, Maria, também entrou para o Carmelo de Lisieux. E na casa então ficaram apenas Luís, Terezinha e Celina, e Leônia. Porém, Leônia também se ausentou em muitos períodos, porque Leônia também teve várias tentativas de vida religiosa. Ela entrou no convento das Irmãs da Visitação, depois ela entrou no convento das Irmãs Clarissas, voltou para a Visitação. Então, Leônia teve uma trajetória vocacional um pouco perturbada, com períodos de presença e ausência no lar dos Martin. E aqui, lembrando que as 5 filhas de São Luís e Santa Zélia foram religiosas. 4 carmelitas e Leônia, que foi uma irmã da Ordem da Visitação. Santa Terezinha, entre os 8 e 9 anos, ela estudou na escola das monjas beneditinas, não com o intuito de ser monja ainda, mas ali aprendendo os saberes escolares, né? Depois, aos 10 anos, ela passou por uma grave enfermidade que os médicos não conseguiam curar, e Santa Terezinha foi milagrosamente curada pela Virgem Maria, por uma presença da Virgem Maria. As irmãs dela estavam rezando por ela, ela estava diante de uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, de quem o seu pai era muito devoto, e num determinado momento da oração das suas irmãs ali, fervorosa pela Terezinha, e ela também rezando, Santa Terezinha viu que a imagem ficou um pouco mais iluminada e sorriu para ela. E a partir daquele momento ela ficou curada e pôde se levantar e continuar as suas atividades normalmente. Então ela recebeu esse grande milagre, o sorriso da Virgem Maria quando ela tinha 10 anos. Aos 11 anos ela fez a sua primeira comunhão e ela viveu isso com muita intensidade, com muito fervor. Nas palavras dela, ela diz que a primeira comunhão foi o primeiro beijo de Jesus à sua alma. No mesmo ano ela recebeu a crisma e depois, dos 12 aos 13 anos, ela passou por um momento muito difícil também, porque ela teve uma grave crise de escrúpulos, então de tudo ela tinha medo, ela não conseguia dormir, e isso foi muito difícil para ela. Então, aqui Santa Terezinha sofreu muito, e aqui, aliado a tudo isso, o temperamento hipersensível de Santa Terezinha. Então, ela sofreu demais, e ela atribui a sua cura dessa crise de escrúpulos à intercessão dos seus irmãos que estavam no céu. Mas, mesmo assim, Santa Terezinha ainda continuou um tempo com uma sensibilidade
muito forte, ela era muito sensível a tudo. E um dos momentos marcantes, que eu já quero aproveitar para começar a partilhar da doutrina espiritual de Santa Teresinha, um dos momentos marcantes da vida dela foi aquilo que ela chama de a noite da sua conversão. Foi a noite de Natal, de quando ela tinha 13 anos. Aqui ela diz que ela recebeu uma grande graça de superar tudo aquilo que ela estava vivendo antes, a sua extrema sensibilidade. E vou contar para vocês, e vou deixar ela própria contar, vou usar as palavras dela para dizer o que aconteceu nessa noite de Natal. Vou contextualizar com as palavras dela a situação e o estado de alma de Santa Teresinha nesse período. Ela diz: tinha me tornado verdadeiramente insuportável devido à minha extrema sensibilidade. Santa Teresinha chorava por qualquer coisa e depois de ter chorado, ela chorava porque tinha chorado. Então isso gerava um círculo vicioso e ela ficava o tempo todo nisso daí, a sua sensibilidade é muito afetada e o seu emocional muito abalado, né? E então ela disse que ela não conseguia se corrigir desse terrível defeito e que só seria possível realmente por um milagre. E esse milagre, segundo ela, aconteceu na noite de Natal. Quando ela tinha 13 anos, eles foram à missa da noite, né, na noite de Natal, eles foram à missa e na volta ela subiu as escadas para poder tirar o chapéu e então o pai dela adentrou na sala e viu que os sapatos dela estavam do lado da lareira. Então era costume ali na família Martin que se colocasse os sapatos na lareira, as crianças colocavam o sapato ali para ganhar os presentes de Natal. Só que São Luís percebia que Teresinha já estava se tornando uma mocinha e que não precisava daquilo mais. E aí quando ele viu os sapatos de Teresa ali na beira da lareira, ele deu um suspiro e disse assim: enfim, felizmente esse é o último ano. Santa Teresinha ouviu isso e então ela experimentou a graça da sua conversão nesse momento. Por quê? Se fosse numa outra situação, ela teria então caído assim num choro convulsivo. A própria irmã dela, Celina, que ouviu o que o pai dissera, se comoveu com a Teresinha e a própria Celina encheu os olhos de água, de lágrimas, e quis consolar Teresinha. Santa Teresinha conteve o choro. Santa Teresinha diz que naquele momento ela recebeu uma força interior, uma graça interna, que ela não chorou, ela desceu as escadas, ela foi então ver os presentes dela e se comportou naturalmente com o pai dela. E aí ela mesma descreve toda essa situação dizendo: a Teresinha reencontrara a força de alma que perdera aos 4 anos e meio e devia conservá-la para sempre. E eu quero ler também as outras palavras de Santa Teresinha a respeito desta noite de Natal. Ela diz assim: nesta noite em que ele se fez fraco e sofredor, aqui ela está falando do menino Jesus. Nesta noite em que ele se fez fraco e sofredor, por meu amor, tornei-me forte e corajosa. Revestiu-me com suas armas, e desde esta bendita noite não fui mais vencida em nenhum combate. Ao contrário, caminhava de vitória em vitória, e comecei, por assim dizer, uma carreira de gigante. A fonte de minhas lágrimas estancou, e desde então só se abriu rara e dificilmente. Então aqui Santa Teresinha descreve a graça que ela recebeu e a partir desse momento ela começou, em outras traduções diz, uma corrida de gigante. E aqui a espiritualidade dela foi totalmente diferente, a vida dela foi totalmente diferente a partir desse momento e ela adquiriu essa maturidade que eu falei, que admirava em Santa Teresinha. E aí ela descreve esse como o terceiro período da vida dela. O primeiro período foi o período em que ela viveu em Alençon, também com a mãe dela. Depois o segundo período é o período em que ela viveu em Lisieux, nos Bissonnets. E o terceiro período é esse período a partir da noite de Natal da sua conversão, a sua entrada no Carmelo,
até o fim da sua vida. Ela mesma diz isso com as palavras dela. Nesta noite de luz, começou o terceiro período da minha vida, o mais belo de todos, o mais cheio de graças do céu. Num instante, a obra que não pudera realizar em 10 anos, Jesus a fez, contentando-se com a minha boa vontade, que jamais faltou. Como seus apóstolos, podia dizer-lhe: Senhor, pesquei a noite toda sem nada apanhar. Mais misericordioso ainda comigo do que com seus discípulos, Jesus tomou a rede, lançou-a, retirou-a cheia de peixes. Fez de mim uma pescadora de almas. Senti o grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores. Desejo que jamais teria sentido tão vivamente. Desejo que jamais tinha sentido tão vivamente. Numa palavra, senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de esquecer-me para dar prazer, e desde então fui feliz. Aqui nós já temos um traço muito importante da espiritualidade de Santa Teresinha. Santa Teresinha descreve aqui que a partir desse momento, dessa graça do Natal, ela sentiu a caridade entrar no coração dela, depois ela vai afirmar que a caridade deu a chave da vocação dela e a partir da caridade ela vai entender toda a sua existência. Mas aqui também nós temos um outro aspecto da sua espiritualidade, que é esquecer-se de si mesma para dar prazer, dar alegria a Deus, dar alegria a Jesus, contentar o bom Deus. Essa sempre foi uma marca muito característica da espiritualidade de Santa Teresinha. Ela sempre quis agradar a Deus. Nós vamos ver isso mais para frente no decorrer do nosso curso. E é bonito nós ouvirmos ela dizer, a partir desse momento que ela esqueceu de si mesma, e como ela mesma diz, ela saiu desse mundo em torno do qual ela girava sobre si mesma, ela começou a ser feliz, quando ela começou a olhar para fora. E isso se liga a um outro fato que vai acontecer no ano seguinte, quando ela tem 14 anos, em que ela ouviu falar de um criminoso da França que tinha sido condenado à guilhotina e dava sinais de que ele não iria se arrepender. Então ela decidiu adotá-lo como filho espiritual e rezar pela salvação dele, para que ele não fosse para o inferno. E Santa Teresinha fez isso com todas as suas forças e pediu ajuda para a irmã dela, Celina, para rezar por esse criminoso chamado Pranzini. E então ela oferecia todas as suas orações e fazia sacrifícios por esse pecador e pedia que Deus então o salvasse. E aqui nesse episódio, conforme ela descreve, aparece mais um elemento importante da espiritualidade de Santa Teresinha. Eu vou ler primeiro o que ela diz e depois eu vou comentar qual é esse elemento. Ela diz assim: sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos, aqui ela está falando dos desejos dela e da Celina pela salvação do Pranzini. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam satisfeitos, mas a fim de aumentar minha coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse ao bom Deus que estava certa de que ele perdoaria ao pobre e infeliz Pranzini, que eu o cria, mas mesmo se ele não se confessasse e não desse nenhuma prova de arrependimento. Tamanha era a minha confiança na misericórdia infinita de Jesus. Contudo, pedia somente um sinal de arrependimento para minha simples consolação. E ela fala que essa oração dela foi ouvida ao pé da letra. Mas antes de contar como que foi ouvida esta oração, vou dizer qual é o elemento característico da espiritualidade de Santa Teresinha, do seu pequeno caminho de infância espiritual. É justamente a confiança. Santa Teresinha aqui ela fala de uma confiança, de que ela tem confiança, ela sabe, ela tem certeza de que a sua oração vai ser ouvida por Deus. E ela tem certeza, ela crê profundamente que Deus vai usar de misericórdia para com aquele criminoso. Então, Santa Teresinha tinha uma confiança imensa e essa é uma das características da sua espiritualidade.
existe uma ladainha de Santa Teresinha e que uma das invocações dessa ladainha é chamar Santa Teresinha de confiança obstinada. Santa Teresinha foi um coração que confiou obstinadamente em Deus. E o sinal que ela recebeu da conversão do Pranzini foi, que ela leu depois no jornal, que no momento em que ele estava para ser executado, ele colocou a cabeça dele no cadafalso e antes de cair a lâmina da guilhotina, um sacerdote que estava ali por perto lhe apresentou o crucifixo e ele beijou 3 vezes o crucifixo. Então Santa Teresinha entendeu que a sua oração tinha sido ouvida e a partir de então ela passou a ser mãe das almas, ela passou a rezar pelos pecadores e então ali começa já a sua missão que ela iria viver de maneira tão profunda depois como carmelita. Aos 15 anos, Santa Teresinha então manifesta ao pai dela o desejo de ser religiosa, de ser carmelita e de entrar para o Carmelo de Lisieux para se juntar às suas outras 2 irmãs, Inês e Maria. Mas esta história da entrada de Santa Teresinha para o Carmelo nós iremos contar no nosso próximo encontro. Mas antes de concluir, eu quero acenar ainda para alguns outros traços muito importantes da infância de Santa Teresinha, desse período primeiro da vida dela. Ela, desde muito pequena, amava a Santa Missa. Ela nem sabia falar a palavra missa ainda e ela pedia insistentemente para que os seus pais a levassem para a missa. Outro sinal também, outro momento forte, outra característica da sua infância foi a forte presença do seu pai. São Luís e Santa Teresinha desenvolveram um relacionamento assim profundíssimo e belíssimo. Santa Teresinha diz que não tem ela nos seus escritos diz que não tem palavra para descrever o carinho do pai dela para com ela e a gratidão que ela tem no coração para com o seu pai. Todas as tardes, por exemplo, ele levava Santa Teresinha para visitar o Santíssimo Sacramento, cada dia numa igreja diferente. Ele gostava muito de pescar e levava Teresinha para as suas pescarias. Ela amava, embora não pescasse, ela ficava ali contemplando a relva, as árvores, as flores, o céu, e ela fala que mesmo sem saber o que era meditação, ela já fazia ali profundas orações. E então a presença de São Luís na vida de Santa Teresinha foi uma presença muito marcante e muito profunda. Outro fato também da infância de Santa Teresinha é que ela gostava muito do dia de Corpus Christi e das procissões de Corpus Christi. E ela ia então com uma cesta cheia de pétalas, de flores, de rosas, e ela então ia jogando aquelas pétalas no ostensório. E ela disse que o coração dela vibrava quando uma das pétalas atingia o vidro no qual o Santíssimo Sacramento estava exposto. E também um dado marcante da família Martin era a sua caridade para com os pobres. Então Santa Teresinha sempre foi motivada pelos pais a fazer isso, porque os pais faziam e colocavam as filhas também para ajudar os mais pobres, dar alimento, dar vestimentas, acolhia muitas vezes algum pobre em suas casas. Então esse aspecto da caridade sempre esteve presente na família Martin. E o outro aspecto era a bonita vivência e convivência que as irmãs tinham, e a família toda. A casa era uma casa muito harmoniosa, uma convivência muito saudável, e as conversas entre as irmãs eram muito salutares. E também ali se vivia o Evangelho e também era uma escola de oração. Se rezava sempre, se rezava bastante. Então nós podemos dizer que a casa de Santa Teresinha foi uma verdadeira escola, uma verdadeira igreja doméstica. Foi uma escola do Evangelho, uma escola de santidade, justamente pelos seus pais santos, e ali ela aprendeu o segredo da santidade. Nós vamos concluir por hoje esse nosso encontro e amanhã continuaremos falando um pouco mais sobre a biografia de Santa Teresinha. Mas antes de concluirmos, nós vamos fazer uma oração a Santa Teresinha, pedindo a ela a graça de Deus também trabalhar na nossa história, na nossa vida,
agir em nós, também nos dar a graça da conversão, para que nós também sigamos o caminho da santidade. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você a continuar acompanhando este nosso curso sobre Santa Teresinha, para que você possa se enriquecer com a vida e com os ensinamentos dela e, de fato, ser um devoto desta grande santa. Até o próximo encontro.